Olá, turma de beneficiamento. A gente vai dar sequência aqui com a nossa matéria de cálculo técnico. Agora que a gente já é capaz de transformar todos os números decimais em frações, inclusive as dízimas periódicas, a gente vai trabalhar um pouquinho com a operação de frações. Primeiro, é importante a gente entender o que é uma fração. Então, a gente define como números fracionários aqueles que representam a parte ou as partes de um todo. A gente vai sempre representar uma fração com um número na parte de cima e um número na parte de baixo. O número da parte de cima é o que a gente chama de numerador. Está representado aqui dentro desse quadrinho vermelho. O número que está na parte de baixo é o que a gente chama de denominador. É o que está representado pelo nosso quadrinho azul. O denominador representa a quantidade total de partes em que foi dividido. O numerador representa a quantidade de partes que você tem em relação ao número total. Beleza? Vamos conhecer então os tipos de frações que a gente pode trabalhar aí. São 4 tipos principais. O primeiro tipo é a fração própria. A fração própria é aquela fração que possui numerador menor que denominador e diferente de zero. A fração imprópria é aquela que possui o numerador maior do que o denominador. Terceiro tipo de fração é o que a gente chama de fração aparente. Apesar da gente ter ela escrita aqui na nossa forma de numerador-denominador, ela pode ser simplificada dando origem a um número inteiro. É o que a gente vê no nosso primeiro caso ali, 3 dividido por 3 é 1, 10 dividido por 5 é 2, 8 dividido por 4 é 2. Ou seja, apesar de estar apresentada na forma de uma fração, a gente consegue fazer essa simplificação para um número inteiro. O quarto tipo são as frações decimais. É quando a gente tem no denominador algum múltiplo de 10, o que facilita a escrita de um número decimal. Então, toda vez que a gente tiver no denominador 10, 100, 1000, 10.000 e todos os múltiplos de 10, a gente define esse tipo de fração como frações decimais. Vamos para o que interessa então, né? Que é fazer as nossas operações com frações. A gente vai dividir em 3 tipos de operações. O primeiro grupo de operações é o grupo que realiza adição e subtração. Então, para a gente realizar adição e subtração de fração, a gente precisa que o denominador seja igual. Então, no caso em que a gente tem o denominador já igual acontece no primeiro exemplo nosso aqui, basta repetir o denominador. Então, observe que eu estou fazendo, inclusive, uma operação com 3 frações. Eu repito o denominador, meu denominador era o mesmo em todas as frações. Então, eu só vou repetir esse denominador e vou realizar a operação entre os termos do numerador. Então, 17 mais 2, 19, menos 4, 15. É o resultado final, beleza? Na situação em que a gente tem os números do denominador diferentes, a gente precisa igualar esses números. Como que a gente vai igualar esses números? Mínimo múltiplo comum. Realizando o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores, tá? Quem não lembra como que faz mínimo múltiplo comum, depois dá uma pesquisada, dá uma recordada, mas basicamente a gente vai realizar divisões simultâneas, né? Então vou fazer para o nosso primeiro exemplo ali, ó. Eu tenho 6. Observe ali no cantinho do nosso slide. Vai ficar um pouquinho apertado, mas a gente vai conseguir fazer. Eu tenho 6 e 10. São os meus 2 denominadores. E eu vou fazendo testes de divisão por números em que os 2
são divisíveis ao mesmo tempo. Então, com a observação de que a gente não precisa fazer o teste de divisão por 1. E a gente vai fazendo isso até o ponto em que tanto 6 quanto 10 virem 1. Tá? 6 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Dá 3 e dá 5. Nesse ponto aqui, a gente já chega na situação em que a gente não consegue dividir os dois pelo mesmo número. Então, eu vou dividir um de cada vez. Então, primeiro eu vou dividir o 3. 3 por 3 dá 1. Só que o 5, eu vou só repetir para fazer a divisão logo em sequência. E agora sim, eu vou dividir o 5, tá? Que dá 1 e 1. Dos números que eu consegui aqui, eu vou realizar a multiplicação deles. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Esse é o resultado do meu mínimo múltiplo comum. Então, eu encontro primeiro o meu MMC destas duas frações, em que a gente tem como denominador 6 e 10, que o MMC delas é 30. Segundo passo, eu vou pegar esse mínimo múltiplo comum e dividir pelo primeiro denominador. Então, 30 dividido por 6. 30 dividido por 6, 5. E vou multiplicar pelo numerador. 5 vezes 5, 25. Então, o mínimo múltiplo comum que eu encontrei vai ficar aqui embaixo. E o resultado desse passo 3 vai ser o numerador da minha primeira fração, referente à minha primeira fração. Mas vou repetir isso para a segunda fração. Então, 30, que é o meu denominador e o meu mínimo múltiplo comum, dividido por 10, que dá 3. 3 vezes 5, que é o meu segundo numerador, 15. Observem que isso me proporciona uma fração em que o denominador é igual. Me proporciona uma operação com duas frações e o denominador dessas duas frações é o mesmo, ou seja, é 30. Basta, então, que eu faça a operação de soma normalmente dos numeradores, de modo que 25 mais 15, eu vou ter 40.